Opa galerinha, tudo bem por aí? Eu sou o Café, e se você gostar do conteúdo, se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificação e vem dar uma olhadinha no meu canal do site roxo, onde eu faço várias lives diferentes. Link do site roxo na descrição. Bom, vamos de react então. Chega de enrolação. Vamos fazer o bagulho. Pessoas saqueando lojas, bases militares sendo Calma. atacadas. E se Aí, você agora sim. acordasse um dia e o sol simplesmente não apareceu? Tudo que você conheceu como sociedade começa a cair em ruínas. Pessoas saqueando lojas, bases militares sendo atacadas, humanos começam a desaparecer e agir estranho, a TV fica sem sinal e você sem notícias do que tá acontecendo. Então uma pessoa no Twitter começa a relatar o dia a dia sem o sol, e depois surgem outras duas pessoas para fazer o mesmo. Juntos eles falam de todas as coisas estranhas acontecendo nesse novo mundo, e assim formam a história completa de O Sol Desapareceu. Tudo começa no dia 30 de abril de 2018, quando o TSV pede por socorro. Ele diz que tá de manhã e ainda escuro, que consegue ouvir sirenes de tornado em cidades próximas, mas o clima tá completamente normal. E logo depois posta esse vídeo. We are receiving an influx of reports of ransacking and looting from New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, and Washington, D.C. The president made a public statement this morning urging people to remain calm and stay in their homes. Meanwhile, experts are claiming this phenomenon to be an event similar to New England's Dark Day in 1780, and that things will return back to normal. Ele diz continuar a ouvir barulhos lá fora, às vezes longe, às vezes perto. No dia seguinte, o sinal de TV não funciona mais. Ele diz que alguns dos barulhos que ele escuta definitivamente são de tiros, mas só alguns. Então ele faz uma enquete no Twitter para o público decidir o que fazer. Eu tô curioso pra ir lá fora. Eu deveria? E a maioria votou sim. Eu não sei o que era aquela luz, mas estava me seguindo. O TSV disse que olhou para o céu e era completamente escuro, sem estrelas, sem nada. Então não só supostamente o sol desapareceu, mas como toda e qualquer coisa fora do planeta. Ligar para o serviço de emergência também não funciona, e tá ficando cada vez mais frio de acordo com ele. Horas Pô, frio é depois bom, ele véi. diz que viu duas daquela luz estranha do vídeo correndo atrás de uma pessoa na rua. No dia seguinte ele twitta: algo acabou de sobrevoar minha casa. É um helicóptero, caralho. Ele também disse que uma onda de calor acabou de passar por ele e parece que aumentou a temperatura em uns 10, 15 graus. E um amigo finalmente entrou em contato, o Daniel. Daniel disse que vai pra casa do TSV e que vai demorar 2 dias pra chegar. O TSV até pergunta pra ele: o que você tem visto? E ele responde: você não faz ideia. No mesmo dia o TSV twitta essa foto. Esse cara tá aí completamente parado com as costas viradas pra mim, eu não sei há quanto tempo. Ele também envia essa foto pro Daniel, que diz pra Aproveita. sair da janela, Aproveita que ele tá de costas parado, molha um pedaço de madeira e tenta quebrar esse pedaço de madeira nas costas dele. Aproveita. liga todas as luzes, não fale com eles e nem deixe eles entrarem. Se vê qualquer luz piscando, se esconde. Já no outro dia, a pessoa parada na frente da casa desapareceu. Ou era o que ele pensava. Verdade, ó. Aproveita que o cara tá parado ali mongando. Você sabe que o maluco vai te fazer mal, tá ligado? Por que você vai ficar parado esperando ele vir te fazer mal? Porra. Quebra na porrada, tio. Maceta o pau. Tá louco? O cara tá ali, ó. Por causa disso, ele foi se esconder e pegou um Adora. taco de beisebol pra caso algo aconteça Aí, ele consiga ó. se proteger. Pedaço e de não pau. ouviu mais batidas na porta. Então Molha ele pergunta assim, ó, no Twitter se embaixo tem alguém d'água, com ó. alguma informação do que tá acontecendo. Só uma. E uma pessoa diz: você Na nuca. nunca deve olhar pra luz vermelha. Se olhar, vai ficar que nem o cara que tava parado na sua porta. O rapaz tá Depois vermelho o aqui. Daniel avisa que tá 8 horas de chegar, mas Deixa azul. acabar a gasolina. Por causa Meu disso, o PC é TSV vermelho. faz uma outra enquete pra decidir se é pra ele dirigir até o Daniel ou não. A maioria votou que ele deveria ficar seguro em casa. Então ele posta outro vídeo de uma pessoa gritando por socorro.
Antes da gente poder continuar, o Daniel dá notícias falando que tá bem e que eventualmente vai encontrar uma maneira de chegar na casa do TSV. Além de que esquentou a temperatura depois daquela coisa voar pela casa do TSV de novo. Os dias se passam e o TSV diz que consegue ver uma luz vindo da janela e vai checar. É o poste, pô. Porra é essa, né, mano? Eita. Ele menciona o que viu pro Daniel, que diz: "Você não olhou diretamente para a luz, né?" O TSV diz que não, e então o Daniel faz uma pergunta só pra ter certeza se é o TSV mesmo. "Qual a rua que a gente viveu quando éramos crianças?" O TSV responde certo e o Daniel se acalma. E é no dia 9 de maio de 2018 que uma outra pessoa importante para a história aparece, o Tucker. O Tucker entra em contato com o TSV para contar o que já viu acontecer. Ele diz que morava perto de uma cidade grande, então ele acompanhou as revoltas, viu pessoas e carros desaparecendo de uma noite para outra, e no meio disso tudo fez um amigo, Flynn, que em um dia específico ele ficou paralisado que nem uma estátua, e depois de 12 horas começou a atacar o Tucker. Por causa disso, ele mesmo teve que matar o Flynn. O TSV também disse que o Daniel bom, não pô. tá mais respondendo às mensagens. No dia seguinte ele posta isso. Esmurrando a porta ali, né? Padrão. Naquele pique. E depois, entrou. Eu não sei como, mais a coisa entrou. Vou me esconder. Então ele desligou o celular para não ter nenhuma luz com ele. Muitas horas depois ele fala que essa coisa finalmente foi embora e que, de algum jeito, a porta da frente tá aberta e o alarme da casa dele não ativou. Aí ele posta essa foto de um alarme improvisado Esperto. e pede por mais dicas de Esperto. segurança pro público. Então ele faz outro alarme improvisado. Bem inteligente. Ficando frio de novo, acabando a comida e a água, completamente paranoico com algo entrando na casa dele enquanto ele dorme. Essa é a situação atual do TSV. O Daniel, depois de alguns dias, volta a responder e aparentemente está tudo bem com ele. Ele até disse que achou um carro com gasolina e logo vai poder chegar. Por causa da paranoia, para ter certeza se tem alguém entrando na casa, o TSV colocou um rastro de farinha na porta. Se ela tiver espalhada depois, já dá pra saber a resposta. E então a mesma pessoa que avisou das luzes vermelhas antes, envia uma Matheus, foto isso é e um react que a gente tá vendo aqui. Esse vídeo vai pro YouTube depois, tá? É um react de... É uma história, uma creepypasta de... Não sei dizer exatamente, mas o nome do negócio é... O sol desapareceu. É simplesmente isso. O sol sumiu. Tem uns bichos esquisitos andando pela cidade com umas luzes. E tem 3 pessoas no Twitter que vão postando o que eles veem pra tentar desvendar o que é isso. Só que as pessoas não moram juntas. Cada um mora em um ponto da cidade ou do mundo, entendeu? E eles vão tentando descobrir o que é isso e vão publicando. O que aconteceu com eles naquele dia, esse tipo de coisa. É legal, mano. É uma história da hora. Fica aí se tu quiser. depois não fala mais nada. Se tu quiser. Acabei de comer doce. mas tá Acordei meio com gritos tripado. lá fora. Acho que tá vindo Bem da casa travado. do vizinho. No dia seguinte, o TSV pergunta ao Daniel só por curiosidade: "Que ano a gente se graduou na escola?" O Daniel diz: "Quê?" Esquece. 3 dias depois, e a pessoa que enviou a foto da silhueta preta não deu mais nenhum sinal de vida. E Daniel envia essa mensagem: "Estou a algumas horas de chegar. Qual o seu endereço mesmo?" Ih, rapaz. Então, por causa dessa mensagem, o TSV, que já estava desconfiando do Daniel antes, faz uma enquete. Eu deveria confiar em Daniel? A escolha foi não. Então ele rompe de vez a amizade com o Daniel, e quando ele foi dar uma olhada no rastro de farinha, o TSV se prepara imediatamente para sair. Ele decide ir para casa do vizinho onde ele estava escutando os gritos antes. O sol voltou. Pô, vocês teriam coragem de sair da casa? Vocês estão em casa agora, suave. Um monte de gente morrendo, gritando por socorro por causa dessa bosta aí. Vocês sairiam da casa ou não? Vocês ficariam lá, tipo, trancaria tudo e ficaria. Sem problema nenhum. Ou então vocês teriam coragem de sair da casa? Não teria, amor. Pô, eu teria coragem, mano.
Não, eu não teria coragem. Eu ia querer sair, tá ligado? Eu ia muito querer sair. Só que eu sozinho. Nesse caso, eu queria sair sozinho. Porque eu sei que eu sou silencioso, Quando tá ele ligado? Que eu chegou não vou lá, fazer ele barulho. disse que chegou por toda a casa e não tinha ninguém, mas achou comida, água e um lugar seguro. E termina falando que tá ficando um pouco sem internet pra se recuperar mentalmente. No dia 21 de maio de 2018, o Tucker sei, mas eu tuita que faria muito viu certo, luzes eu azuis também. e some sem dar mais nenhuma notícia. Já no dia 24 de maio, o TSV volta mostrando uma comparação entre a água da casa dele e a água da casa do vizinho onde ele tá agora. E a água da casa dele tá claramente mais escura. Os dias vão se passando e ele diz que tá se sentindo terrível com o que fez com Daniel. Não teve mais respostas do Tucker depois de ter visto as luzes e também ele não tem nenhum familiar para entrar em contato. Em outro dia, o Daniel envia uma mensagem falando: "Fica abaixado e saia de vista, a qualquer custo." Depois disso, o TSV publica um outro vídeo. A casa dele E uma tremendo foto. isso. 30º dia, ainda tá lá, ainda fazendo barulho. Eu me tranquei no banheiro onde não tem janelas. E outra foto. Ele diz que escutou gritos de agonia lá fora e essa luz azul continua aí. No próximo dia essa luz desaparece e o TSV faz outra enquete. Eu deveria sair do banheiro? A escolha foi sim. Quando ele parou de se esconder, ele diz que viu um corpo morto na rua e que vai tentar evitar. Dias se passam e o TSV postou fotos de anotações de experimentos e descobertas de um antigo morador da casa. Essas anotações dizem que as entidades são mais atraídas por luz do que por uma pessoa, além de que a luz azul parece ficar mais no alto do que as outras. E na última página ele diz que se descuidou e olhou para luz vermelha. Abre aspas. Eu me sinto vazio. O sol está de volta. Fecha aspas. Depois obviamente o TSV posta. O sol ainda não voltou. Eu estou vivo. O Tucker finalmente dá sinal de vida e ele diz pro TSV que se ele vê aquela coisa voando de novo, se esconde e não deixa a luz azul encostar. Se isso acontecer não vai ser nem um pouco bonito. Mais dias vão se passando e o corpo na rua desapareceu. A água dessa casa agora também tá ficando escura e o TSV E pediu também sem desculpas comentar, porque é pro da hora a Daniel, história. que não responde. E o Tucker Que diz que silêncio tá mocota. cercado pelas luzes. No dia 15 de junho de 2018 o TSV tuita: tem alguém na janela. Pô. Minha janela é direto com a rua, tá ligado? Cadê? Acho que não tá aqui no meu quarto. Ih, qualquer coisa que eu tiver na minha frente e o cara tá me observando na janela, eu taco no cara. Que se foda a janela. O importante é arrancar o zé do cara fora. Ainda mais se alguém começa a cochichar. Não, porra. Aí eu cato a pessoa na porrada aqui na janela, sai de casa e como ela na rua. Você é louco. E depois um outro vídeo. Só verdade. Eles estão Quebrou, dentro viu? de casa Acho que agora, quebrou. procurando por mim. Depois de ficar escondido por 20 horas, ele acha que a pessoa foi embora e então faz a enquete. Onde eu deveria investigar primeiro? A escolha foi no andar de cima. E então... Um dia se passa e o TSV fala que a pessoa não reage a nada, mesmo se ele estiver na frente dela. Então ele trancou a pessoa lá dentro. Uma das piores decisões que ele poderia ter feito. A porta foi aberta. Que isso, gente? Pega no pé do nada. Assim, na minha tela. Olha. Daniel é a pessoa buzinando, e ele finalmente retoma a confiança do TSV falando algo que só os dois iriam saber. O cara real não lembrava onde o amigo morava. Eu não sei onde o Felipe mora. Mas se você me largar lá, eu sei chegar na casa do Felipe, tá ligado? Se você me largar na cidade dele. Mas eu não... Você fala, pô, qual é o nome da rua? No dia Fudeu. 30 de junho de 2018, uma outra personagem importante entra na história, a Nath.
Ela cria a conta do Twitter com o objetivo de juntar a maior quantidade de informações e experiências de várias pessoas para transformar a conta em um guia de sobrevivência para quem precisa. No dia 7 de julho de 2018, o TSV e o Daniel dão sinal de vida novamente. Os dois ficaram sem área de internet por muitos dias depois dele terem ido embora. O que aconteceu nesse meio tempo foi que eles ficaram acampando longe da cidade e das luzes e eles viram uma talvez estrela que apareceu. Estrela. O Daniel discorda do TSV de divulgar a vida deles pelo Twitter, e aí eles veem isso. Por causa disso, eles voltaram para um lugar que tem internet. Eventualmente a gasolina do carro estava acabando e o Daniel foi buscar mais gasolina. Passa um dia e o Daniel ainda não voltou. Mais um dia e o Daniel não volta e sequer responde às mensagens. Sem carro e sem armas, só a tenda do acampamento essencial, o TSV diz que se o Daniel não voltar com o carro em 38 horas, ele fica sem a bateria no celular. Mas já em outro dia, esse definitivamente não é o maior dos problemas. Matheus, tá na live ainda? A partir daí ele pensa, agora só tem 5 horas de bateria sobrando e não tem sinal de que o Daniel vá voltar. Então ele faz uma enquete pro público, ficar na tenda ou investigar lá fora. E a escolha foi investigar. Então ele diz que conseguiu fugir de lá, mas antes tirou uma foto. De acordo com o TSV, Matou. esse mato em volta da silhueta tem mais ou menos 1,90 de altura. Porra! Dá uma noção do tamanho dessa criatura. Menos de 2 horas de bateria restando. Desligando o celular Isso aí, Yuri. agora. Nossa, Desejem sorte. o Matheus tá com um delay Vários do dias se caramba. passam e o Tucker reaparece falando que ele não tá bem, que não confia nem no Daniel nem no TSV e que sente muita falta da família. E depois ele some de novo. No dia 24 de julho, o perfil da Nath posta uma mensagem de alguém falando que a água escurecida parece causar alucinações. Depois a Nath faz uma enquete também. Deveria fazer uma entrevista com o Tucker? A escolha foi sim. A conversa que aconteceu entre os dois foi... Quase 100% Ele sim. começa a repetir palavras e a Nath fala que isso é um sinal do consumo da água contaminada, aquela escurecida. Ele diz que tá tudo bem, e depois ficou muito irritado quando ela mencionou a família dele. Nath também perguntou sobre como os monstros Matheus, de pelo luz amor são. de Deus, Matheus, dá F5. Tá louco? O cara tá na parte do mato ainda. E que porra de bateria de celular é esse? Irmão, todo celular hoje em dia tem a bateria Ele viciada. diz que os monstros Todo têm o celular. formato de uma Não todo, pessoa, mas praticamente mas todo. definitivamente não se move como uma. No dia 30 de setembro de 2018, o TSV finalmente volta falando que encontrou um carro e que tá num local quente, mas é a única forma de carregar o celular e sair daí. E minutos depois publica esse vídeo. É, Matheus. Porra, isso. Bagulho de rádio? Que é isso, mano? What the fuck, irmão? Barulho ruim, barulho ruim. No outro dia ele começa a explicar o que é esse tal local quente e também sobre o local frio. Basicamente ele diz que as naves têm um padrão de ataque que ele descobriu. Locais quentes são onde elas miram, então são lugares perigosos. Locais frios as naves não miram tão frequentemente, então são lugares mais seguros. Ele também conta que depois que desligou o celular, ele foi resgatado por seguidores do Twitter e eles o levaram para um abrigo. Só que depois de 2 meses o abrigo foi atacado pelos monstros de luz e só o TSV conseguiu sair vivo. Foi por isso que ele aprendeu os padrões de ataque das naves. E além disso, o Daniel enviou várias mensagens enquanto o celular do TSV estava desligado. E nessas mensagens o Daniel fala que abandonou o TSV de propósito, mas fez isso porque se meteu em problemas com um grupo de pessoas e estão ameaçando ele de morte. O Daniel parece estar arrependido e manda as coordenadas de um lugar para o TSV ir, e o TSV decide ir para as coordenadas. Já em outro dia o TSV publica esse vídeo. Olha o jato.
Ele tuita que viu Não, uma não teve daquelas tiro. naves sendo destruídas de repente caindo, e que esse som do vídeo é definitivamente um jato. No dia 6 de outubro de 2018, a Nath tuita fofamente: Feliz aniversário para mim. Então, parabéns. Muitos dias depois, em contraste com essa fofura da Nath, enquanto o TSV vai indo em direção às coordenadas, o Tucker tuita umas coisas meio pesadas. A família dele foi morta pela luz azul e ele se culpa por isso. Os monstros de luz também foram atrás dele, só que ele fechou os olhos para não olhar para as luzes. E por causa disso ele foi espancado, mas conseguiu fugir no fim. E quando ele olhou para trás, viu um cilindro saindo da cabeça do monstro e braços e pernas crescerem. No dia 26 de outubro, a Nath posta a mensagem de uma pessoa falando que é um soldado russo, e a base dele conseguiu matar um monstro de luz com um tanque, mas depois disso mais começaram a vir. O TSV também volta a twittar, e ele fala que achou um ferro velho cheio de carros, e nenhum deles tinha um espelho. Depois ele some de novo e volta só um mês depois. Só que quando questionado pelo público por que de tanto tempo, ele diz: Como assim eu fiquei fora por um mês? Foi só uma semana. Eu não lembro como eu cheguei aqui. E um detalhe, a partir desse tweet ele começa a repetir letras, um sintoma da água contaminada. Uma pessoa depois fala pra ele dar uma olhada na galeria pra ver se tem algo que ajude ele a lembrar onde ele tá, o que aconteceu e tal. E tem 3 fotos tiradas há 4 anos de um álbum que é chamado Lembrar-se. E ironicamente ele não lembra de ter tirado essas fotos. Com Depois certeza ele você ia diz morrer. que esse lugar parece seguro, mas ele Ah, tá eu acho que eu levaria um completamente tempinho pra paranoico morrer. falando perto da água, perto da água. O Tucker fala pra ele sair agora e que isso é exatamente o propósito da água. O TSV diz que tenta sair, mas de algum jeito sempre volta, que algo tá mantendo ele lá, e depois posta essa foto. Ih, já era. Eu não consigo acreditar. Eu tô vivo. Todos vocês me ajudaram. Obrigado. Muito tempo depois, o TSV ainda continuou na ida às coordenadas do Daniel, e pra isso ele teve que entrar em uma cidade e não tem nenhum sinal de vida. Não é nem isso. Mas não... uma nova foto apareceu iria no querer álbum viver aí. Lembrar-se. E de novo eu ele acho diz que que é na não boa. lembra de ter tirado essa foto. E aliás, ela é do mesmo local daquela outra lá do início com cara de costas. Continuando os dias pela cidade, acabou faltando gasolina no carro dele e ele teve que ir a pé em busca de mais. Ele conseguiu a gasolina, mas na volta tinha andar de carro é 4 mó pessoas perigo, hein? viradas de costas pro carro dele. Então ele tuita esse vídeo. Ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz. Ai, Quebraram o braço dele. Ainda assim ele conseguiu ir embora e continuar na jornada pra atrás ouvir. das coordenadas. Enquanto Mano, eu tudo não isso ia morrer. acontecia, Ah, sim, várias Matheus. coisas Nossa, aconteceram mas com o sim, Tucker ô e a dó. Nath. A Nath trancou a própria mãe Que pra dó. fora porque ela Você sendo não burro, era ela Matheus. mesma mais. Depois disso ela conversa com o Tucker e ela fala que a mãe arrombou a porta e a Nath teve que sair de casa. Ela não conseguia machucar os próprios pais mesmo sabendo que não são eles mesmo mais. Então agora a Nath tá completamente sozinha. Nisso o Tucker diz: cansado de me sentir inútil. Eu vou encontrar a Nath. Quando ele chegou no endereço que a Nath enviou, ela felizmente estava viva, mas os pais mortos. O Tucker ajudou ela a enterrar os corpos dos pais Conheço aqui e com ela a foi palma da embora minha com mão. ele. No dia 18 Acho que de quem março mora aí de também. 2019, a Nath posta acho uma que os mensagem cara- de uma pessoa falando que os militares tá, eles estavam não iam bem conhecer. efetivos em Mas de afastar qualquer os forma, acho que não seria monstros tão de fácil, não, luz. Matheus. Mas depois vários militares começaram a desaparecer. Ele diz que não foi os monstros de luz, mas um outro grupo. No dia 30 de abril, o TSV finalmente chega nas coordenadas Porque e seus pais morreram. não tem nada. Ele diz que o braço ela quebrado não- dele realmente, ela não falou, meus pais morreram porque, sei lá, eu fechei o olho igual outro cara, tá ligado? E também não falou como eles morreram, eles simplesmente estavam mortos. Eu não sei. Ficou jogado isso daí. Porque querem deixar eles órfãos. Não, que ela provavelmente fugiu ou fechou o olho igual outro cara. Que fechou o olho, foi espancado, mas não foi pego. Vamos assim dizer, isso aqui é o microfone, pego. Vambora. dele tá piorando, as vias estão inchando e aparentemente escurecendo também. Depois ele tuita isso. Esse carro tem me seguido por 10 minutos. Mas do nada Sony. o TSV recebe uma mensagem do celular do Daniel. Encosta. Nós só queremos conversar. Esse não é o Daniel. O TSV encostou e encontrou um grupo de pessoas armadas. Ele resumiu o que aconteceu. Esse grupo quer a conta do TSV. Disseram que é muito valioso por algumas razões secretas. Eles não contaram quais, mas disseram que se isso vazasse, acabaria com as chances de sobrevivência da humanidade. E também, de acordo com o grupo, o Daniel tá seguro.
Alguns dias se passam e a Nath publica uma outra mensagem de um soldado que estava numa base e em uma noite específica chegou pessoas em carros pretos e esse grupo matou o coronel. Símbolo da Então Playboy, os né, soldados tipo, foram foda-se. levados para a base desse grupo. Ele ainda diz que os monstros de luz não vão para essa base que ele tá e ele não sabe o porquê. Mais dias se passam e o TSV considera entregar a conta para aquele grupo que ele encontrou. Além de que outra foto surgiu no álbum Lembrar-se. E o braço quebrado dele tá piorando cada vez mais. De acordo com ele, tá até saindo um lodo preto do machucado. Por causa que o TSV falou isso, o grupo que pegou o Daniel envia uma mensagem. A mensagem pergunta quanto da água preta o TSV consumiu, que responde que não lembra. Mas ele explica que essa água não só afeta a curto prazo e também não só mentalmente, mas sim que pode estar na corrente sanguínea e logo nos órgãos vitais, se já não tá. Nisso o TSV some completamente por meses. Voltando para a situação do apodrecendo o Tucker e braço. da Nath, o Tucker Ele diz que eles tá- estão vivendo até que sem muitos problemas. No dia 12 de novembro de 2019, o TSV Deve ter volta pego uma infecção, e algo diz: assim. todas as minhas veias estão assim. Mas pelo menos eu tô vivo, certo? E depois mostra que voltou para sua casa onde tudo começou. Nesse mesmo mês, a Nath e o Tucker se desentendem e ela acaba indo embora. Um tempo depois ela fala que estava cansada de pessoas tentando cuidar dela e deixando ela para baixo. Além de que a superfície não tá tão mais perigosa assim. De vez em quando ela vê pessoas na distância, ela cruza os olhos com essas pessoas e depois continua o que quer que estavam fazendo. Em fevereiro de 2020, o TSV começa cada vez a se enlouquecer mais e mais. Diz que sente falta do Daniel, que não conseguiu salvar ninguém, e se questiona o que os humanos se tornaram durante esse tempo que o sol desapareceu. Até que em março ele tuita: o Daniel tá aqui, ele tá no quarto comigo, e posta uma foto. Obviamente não tem ninguém além dele, mas ele continua dizendo que o Daniel tá aí, que tá atrás dele no espelho, perguntando para o público como que eles não estão vendo, e então no fim, ele diz que o Daniel se foi e não consegue mais trazer ele de volta. E o Tucker comenta em cima disso que a água contaminada, além de repetir palavras e frases, também faz repetir traumas passados que nem tá acontecendo com o TSV agora. Ele diz que Porra, que sabe merda. disso porque foi exatamente o motivo da Nath ter ido embora. Em outro dia o TSV posta essa foto. Alguns dias se passam e a Nath entra em contato com o Tucker e o TSV, mas na verdade é o mesmo grupo que pegou o Daniel e agora eles pegaram a Nath também. A conversa entre eles se resume nesse Que grupo quererem a assombração. conta tanto do Tucker e do TSV. O TSV quer ceder, mas o Tucker é contra. Esse grupo diz que resistir contra a invasão dos monstros de luz é inútil. Então o Tucker percebe que aqueles ataques nas bases militares são causados por esse exato grupo. Se no fim o TSV entregou a conta pra eles não ficou claro, mas o Tucker diz que ele vai atrás de encontrar esse grupo ou eles vão encontrá-lo. O TSV depois desse dia sumiu por meses. Ele volta no dia 24 de outubro de 2020 e posta esse vídeo. Pô, parece uma câmera fotográfica. Meu olho, cara. Eu acabei de matar uma dessas coisas. Nós temos uma chance de lutar contra eles. Então ele publica um gif do celular antigo quebrado dele e fala que sua única esperança agora é encontrar o Tucker e localizar as pessoas que pegaram a Nath e o Daniel. E depois, nada. Essa é a história completa até agora, porque aparentemente o autor de Sol Desapareceu tá produzindo coisas além de ficar só no Twitter. Ele até fez um curta de 20 minutos já sobre o começo de quando o Sol Desapareceu, tá até que bem produzido. Eu pessoalmente só achei ruim assim o enredo e também é com outros personagens, não é com o TSV, nem com o Tucker e tal. Apesar que o TSV aparece nos pós-créditos, mas eu vou deixar o link pra vocês verem esse mini filme na descrição, se quiser ver. Mas é isso aí, isso foi a história completa do Sol Desapareceu até hoje. Legal. Infelizmente o cara não terminou a história de certinho lá no Twitter, provavelmente ele deve fazer um filme ou algo do tipo, muito maior, Legal, já hein? que fez muito sucesso. Mas se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve que ajuda demais. Porra! Eu te vejo Legal, na hein? próxima. Tchau. Que legal, hein? Eu vou ver o cara, meu menino. Parece ser uma bosta.